Passada, o presidente Jair Bolsonaro enviou uma carta para Joe Biden se comprometendo com o fim do desmatamento ilegal até 2030. Lembrando que começa já no próximo final de semana a cúpula de líderes sobre o clima. A gente falou sobre isso até agora há pouco aqui, que deve contar com a presença aí do presidente Jair Bolsonaro. Ô, Micael, você acredita que a pressão dos Estados Unidos sobre o Brasil vai continuar forte? Bom, continuará. Essa pressão ela vai continuar e será oficializada na cúpula do clima, não só por parte dos Estados Unidos, eu acredito, mas as outras potências nessa cúpula elas vão deixar isso de modo um pouco mais enfático. E a gente precisa observar isso muito, porque dependendo do tom do presidente no seu discurso na cúpula, isso pode acarretar alguns problemas para a nossa economia e para a nossa retomada, né? Então a gente está um tanto quanto à mercê de um certo discurso aí, né? O Biden ele não vai pegar leve, ele teve uma postura um pouco mais amigável no começo do ano, no começo do seu mandato, mas agora ele já está sendo um pouco mais enfático, todo o governo americano está sendo um pouco mais enfático sobre essa questão do clima, então eles serão bem incisivos sobre essa questão, eles continuarão sendo, e o governo brasileiro precisa saber lidar com essa situação, para que não haja nenhum tipo de crise, tanto com as relações com os Estados Unidos quanto para a nossa retomada econômica. E como que você acha que isso pode afetar os investimentos do exterior aqui no Brasil? Bom, Paula, hoje o que mais afeta os investimentos do exterior vindo para cá é essa questão, é a pandemia, né? A gente precisa continuar com a vacinação para que haja mais investimentos vindo do interior. Do exterior. Outra questão é a instabilidade fiscal. Então, essa questão fiscal no Brasil ela precisa ser melhor seguida, melhor definida, para que os investidores tenham mais confiança. Tá? Então, esses são os principais pilares para que haja mais investimentos aqui no Brasil. Então, a gente resolvendo isso, entra essa questão climática, né? A questão da cúpula do clima, ela vai decidir qual que é a postura dos países estrangeiros em relação a nós, certo? Porque essa questão da Amazônia e do desmatamento, de todas essas regras, ela interfere inclusive na nossa entrada na OCDE. Então, se a gente não caminhar bem e não abrir as portas e seguir as regras que as potências mundiais estão impondo a nós, a gente vai limitar o nosso acesso ao OCDE, vai atrapalhar a gente sobre isso, e diversas empresas no mundo seguem cartilhas das potências globais e de empresas de rating para não investir em países que não seguem essas regras. Então, a gente está realmente dependendo muito dessa questão para que haja mais investimento e carrega boa parte da nossa força de retomada. Ô, Micael, depois dessa carta aí que a gente citou aí, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, pediu US$ 1 bilhão de ajuda internacional para reduzir o desmatamento na Amazônia, mas organismos internacionais divergem ali sobre o investimento. Como alinhar as questões políticas e ambientais para chegar num consenso sobre a Amazônia e atrair o dinheiro internacional para o Brasil? Bom, Paula, esse valor do Salles e a própria carta do Bolsonaro solicitando investimentos estrangeiros foi visto pelos governos estrangeiros como um tanto quanto deboche, talvez. Foi um tanto quanto irresponsável do governo se comportar dessa forma. Por quê? Já tem projetos, principalmente no Parlamento Europeu, de financiamento da manutenção da Amazônia. Isso já há. Então é uma questão mera de negociação. Né? Não é necessário esse tipo de cobranças por parte do governo, isso é diplomaticamente deselegante, no mínimo. Né? Então, essa postura do Salles, sabemos que o Salles já tem essa postura resistente a governos estrangeiros palpitando na Amazônia e coisas do tipo, mas são regras que o Brasil precisa seguir para que haja o nosso desenvolvimento econômico. Né? Agora, sobre essa definição do valor, cada nação já tem um fundo específico, ela já tem políticas específicas e realmente a questão ambiental, aquecimento global e a própria Amazônia já influenciam as políticas internas dessas nações, principalmente dos Estados Unidos. Foi um dos discursos do Biden, um dos discursos que elegeu ele era que ele iria focar de novo o governo dos Estados Unidos para essa questão. Então, sim, acredito que virá investimento estrangeiro, mas precisamos de um pouco mais de democracia, de acentuar a nossa democracia e toda a nossa relação
internacional com esses países. A gente precisa se afastar um pouco dos países subdesenvolvidos, os emergentes, que estão tendo uma postura de conflito com essas nações. Hoje, a nossa economia está caminhando de uma forma muito mais parecida com a da Rússia e da Turquia do que com a de outros emergentes aliados a esses países de primeiro mundo. Então, a gente precisa melhorar a nossa questão política interna, a gente precisa melhorar a nossa comunicação com o exterior e a gente precisa alinhar a nossa diplomacia internacional, a gente precisa melhorar essa comunicação para que haja um desenvolvimento muito mais saudável e uma harmonia aí com essas relações, com esses blocos econômicos. Aí, em relação a esse assunto, o Anderson Gonçalves, por exemplo, ele está falando aqui assim, ó, o Biden poderia começar investindo esses trilhões em reflorestamento ao invés de construção nos Estados Unidos. Aí vem uma pergunta aqui, né, do Augusto Brito: querer mandar na terra de outro país é elegante? Então aí queria deixar aqui que você pudesse responder aí esses dois pontos levantados aqui no nosso chat, por favor. Bom, Paulo, nós temos que ser pragmáticos, né? A gente já sabe que essa questão da Amazônia, essa questão ambiental, ela realmente dita economias, ela dita movimentos internacionais que são muito importantes para a retomada de qualquer país, ainda mais a gente saindo de uma crise pandêmica como nós estamos. Não é agradável para nenhum brasileiro ter governos estrangeiros palpitando o que a gente deve decidir e o que a gente deve fazer, né? Um exemplo é a própria China tentando negociar a saída do Salles também, que aconteceu alguns meses atrás. Então, esses governos não deveriam ter esse tipo de coisa, né? Não deveria haver esse tipo de política. Mas e a nossa retomada econômica está intimamente ligada com o nosso comportamento em relação às questões ambientais, né? Eu sei que tem todas as questões negacionistas, etc, etc. Mas hoje, sendo um analista e sendo pragmático, é um problema que a gente precisa resolver. Então, sim, a gente precisa ter diplomacia e negociar de uma forma um pouco mais inteligente com essas nações, senão a gente vai ter alguns problemas aí para a nossa retomada.